segunda-feira. Hoje é sobre laser. Pega tudo aí, caneta, papel para anotar. Pega esse aviãozinho, manda para os seus amigos. Essa aula é muito boa, tá? Deixei de surpresa para vocês. Hoje é sobre laser. É de vários tipos de laser. Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula que eu disponibilizo gratuitamente aqui no canal. Eu faço ao vivo todas as segundas-feiras ao 12h30. Então, se você gosta de conteúdo de qualidade, dá um joinha, deixa um comentário, compartilhe para que o conhecimento, não só anúncios que eles têm visto muito nas redes sociais, mas o conhecimento mesmo seja acessível a maior número de pessoas. A gente tem falado muito hoje de acessibilidade, mas eu acredito que o bem mais precioso seja o conhecimento, seja o acesso à verdade das coisas. Então, esse é o meu propósito, de levar conhecimento ao maior número de pessoas. É por isso que todas as segundas-feiras eu faço essa aula aqui gratuita com temas diversos. Toda segunda-feira é uma aula nova, um tema diferente que eu trago aqui para você, ok? Então, como eu deixei aí meio aberto, mas agora você já sabe, a aula de hoje é sobre laser, tá? Vou falar sobre vários tipos de laser que a gente utiliza dentro da dermafuncional, dentro dos tratamentos de pele, né? Que a gente trata dentro da estética, né? Estética é saúde, a gente tem que entender muito de pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo, né? E ela é responsável por muitas funções, regular a temperatura, proteger nosso organismo de micro-organismos, proteger mesmo as estruturas nobres, né? Então a gente tem essas funções aí que são importantíssimas na nossa pele. E a pele, então, por ser a camada mais externa, ela fica muito exposta, né? Aos intempéries, às agressões do dia a dia. E a gente tem que tomar muito cuidado em proteger a nossa pele, e a gente observa muito isso. A saúde como um todo, a saúde geral, ela é muito refletida na aparência da pele. Por isso, essa busca hoje de cuidados da pele não tem, sim, assim, no lado pejorativo, pensando só em aparentar melhor. Não, uma pele bem cuidada é reflexo de uma saúde boa, tá? É porque uma pessoa com a saúde debilitada é muito difícil, é quase impossível ter uma pele boa, mesmo com todos os tratamentos que existem. Porque a pele se renova muito. Então, assim, a gente tem que tratar de dentro para fora, de fora para dentro. Isso aqui que eu faço, eu bebo água, bastante água o dia todo, eu tomo chá, evito de comer muita gordura, fritura, assim, para que os órgãos internos estejam bem e isso se reflita na minha pele. Também gostaria de falar que a pele, ela, no sistema nosso, ela é muito antiga, no primeiro folheto embrionário. Então, a pele se afeta, sim, com o nosso estado emocional, com todo o espectro, né, do sistema nervoso central. Isso afeta diretamente a pele, tá? Ué, mas a aula é sobre laser, tá falando de pele? Sim!
Deixa eu contar uma historinha assim rapidinho da minha vida, gente. Olha, meu primeiro curso na saúde estética foi em 1991. Eu tenho uma trajetória inversa da grande maioria das pessoas que trabalham com estética hoje, que são profissionais que fizeram faculdade e que estão trabalhando com estética hoje. Eu fiz assim um caminho bem diverso. Eu comecei com estética em 1991, tá? E foi um curso de um ano que eu fiz de estética mesmo, lá na URCA. Fiz um curso um ano, um curso renomado na época. E aí depois eu fiz um curso de massagista também, e logo depois eu fiz, a primeira faculdade que eu tinha feito era pedagogia. Logo depois eu entrei para a faculdade de fisioterapia. E aí nem se falava em estética. Depois que eu me formei, aí teve a especialização em dermatofuncional, que a fisioterapia, ela não aceitava um fisioterapeuta trabalhar com estética, né, entre aspas. Então, criou um termo dermatofuncional, que na minha opinião prejudicou muito, porque ninguém sabia o que era. Você é dermatologista? Você é pós-graduado em dermatofuncional? Tá? Era uma coisa assim. Por que eu tô falando isso? Eu não tô falando mal do conselho, nem de nada. Eu tô dizendo que hoje é glamour trabalhar com estética. Quando eu comecei não era glamour nenhum. Então, eu fui funcionária pública, fiz concurso público, trabalhei em hospital, mas sempre por fora trabalhando com estética. Aí, então, fiz dermatofuncional, fiz pós-graduação em saúde da mulher, fiz pós-graduação em oncologia. E aí, volto a falar, nós que trabalhamos com estética há muitos anos, não era esse glamour. Eu sofri, nem se falava em bullying, né? Nem se falava em bullying, mas sofri muito bullying dentro da minha profissão, porque, estética, quem trabalha com estética que não gosta de estudar, pelo contrário, a estética é a área da saúde que eu considero uma das mais difíceis, tá? Porque você não vem, o cliente vem de livre demanda, ele não vem com o diagnóstico pronto e ele omite, ele não sabe dar as informações corretas. Além de uma expectativa muito grande sobre o tratamento, né? Então, assim, eu vou falar hoje de laser, as pessoas pensam que laser é milagre. Mas eu vou fazer um laser, e não modificou meu rosto de tal maneira, não eliminou de uma vez só as estrias, a tatuagem, mas tem que fazer quantas sessões de tatuagem, eu quero que saia num dia só. Então as pessoas têm esse imaginário assim, né, de que laser seja uma coisa mágica, como nos filmes de ficção. Mas voltando aqui à minha trajetória, eu quero falar o seguinte, então, não era assim glamourizado, sabe? Trabalhava-se mesmo pelo amor, como eu falei. Até hoje eu trabalho muito pelo amor. Eu tô aqui, eu poderia ser funcionária pública ainda, eu não quis, eu abdiquei. Então, eu gosto dessa área, muito, muito, muito. E aí depois eu vi a necessidade, eu fiz incansáveis cursos dentro do Brasil, alguns fora do Brasil. Eu sou sexóloga, eu fiz curso de sexualidade humana internacional, tá? E depois montei a minha clínica em 2010, Corpus D1, aqui na Barra da Tijuca. Depois vi a necessidade de fazer uma outra graduação. Então eu fiz a outra graduação, que é biomedicina, e fiz mais uma especialização, que foi em biomedicina estética. O que eu quero falar é o seguinte, eu vim eu vim da estética, passei por toda a parte, vamos dizer, recuperativa mesmo, né? Eu montei o primeiro centro de mastectomia para pacientes do município do Rio de Janeiro, porque eu fui funcionária pública do município e do estado.
Então, eu trabalhei muito com câncer, eu trabalhei com saúde da mulher, disfunção urinária, disfunção sexual, mas, quer dizer, eu fui para esse campo, mas como a minha paixão sempre foi a estética, eu retornei para a estética, apesar de nunca ter abandonado, mas voltei com força total em 2010, quando eu montei minha empresa aqui na Barra da Tijuca, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque o que eu vejo hoje, essa glamouralização, sabe? É muito glamour, e ao mesmo tempo as pessoas se atacando muito, sabe? Ah, não faz tratamento em quem faz curso. Ah, gente, olha, tem espaço para todos nós, para todas nós. Então, assim, eu tenho aqui o meu preço normal do dia a dia para os meus clientes e eu tenho também uma opção do cliente que só pode pagar o valor enxuto durante os treinamentos que eu dou, durante os cursos que eu dou. É como essa aula que eu estou fazendo aqui. Tem pessoas que têm dinheiro para pagar cursos e tal. Tem pessoas que precisam se especializar, precisam entender um pouco mais de laser. E essa aula que eu dou aqui gratuita vai abrir um horizonte para a pessoa procurar buscar mais conhecimentos, ler um artigo científico com a visão mais clara a partir do momento que assiste a minha aula de forma gratuita. Então, assim, a gente está falando muito em democratização e essa é a minha participação no sentido de favorecer a democratização, de levar o conhecimento ao maior número de pessoas. Então, sejam aqui nas minhas aulas gratuitas, toda segunda-feira, 12h30, seja nos cursos que eu ministro. Para quem não sabe, eu dou aula há 21 anos, eu tenho 31 anos na área de estética e dou aula há 21 anos. Já dei aula no Brasil, já dei aula fora do Brasil. No início da minha carreira eu fui muito pautada em aula, dei muita aula, já dei aula em universidade, em 2 universidades. Então, assim, eu acho que é muito importante também a gente dar oportunidade para quem está começando. Para quem está começando, precisa de ter modelos. E se a pessoa consegue só pagar o preço quando é modelo, e eu vou falar, não é prejuízo nenhum, porque as clientes que são modelos, elas vão fazer o tratamento o aluno vai fazer o tratamento junto comigo, tá? Junto comigo. Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas quando eu me proponho a dar aula, uma pessoa que se propõe a dar aula, ela deve ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Porque o aluno vai fazer diversas perguntas e tal. Então, eu estudo diariamente, é por isso que eu me capacito a ministrar aulas, tá bom? Então, vamos aqui falar de laser. Quando a gente fala de laser, dentro aqui da dermato, dentro da estética, existem vários tipos de laser, muitos mesmo. Não é um tipo de laser só. Eu mesma aqui tenho 5 lasers aqui na minha empresa, né? Eu trabalho com laser desde 2010 e já atendi mais de 5 mil clientes com laser, tá? Então, assim, se vocês procurarem lá laser, corpos de luz, vocês vão ver que desde 2010 eu atendo muito clientes com laser. E isso, além da teoria, eu tenho a prática, né? Porque eu já atendi e atendo muito. Até hoje, meu carro-chefe aqui é laser. Laser para remoção de microvarizes, telangiectasia, depilação a laser em todos os fototipos de pele, remoção de tatuagem, estrias, manchas, rejuvenescimento do peel, né, o black peel, então que é o mais suave. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês porque a diferença entre os principais tipos, porque a gente vê muito na mídia, muito comercial. Hoje
Qualquer pessoa pode botar lá, fazer uma matéria paga e fazer o seu próprio comercial e tal. E às vezes vamos dizer, o tema não é totalmente fidedigno ao texto científico, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aqui por exemplo, CO2 fracionado. Então, as pessoas procuram muito CO2 fracionado. Entenda, ele é um laser ablativo. Eu vou falar ablativo e não ablativo, mas vocês já entendam que o laser de CO2 fracionado é um laser ablativo, faz ablação de células. O que significa isso na prática? Significa que o laser de CO2 fracionado, ele aquece a pele a uma temperatura, e essa temperatura faz um aquecimento das células e evaporação da água. Com isso, há uma morte celular da superfície da derme, e essa morte celular, então, induz a formação de uma nova camada de células recuperando a derme. Então, esse é o princípio do CO2 fracionado. Bom, para que isso aconteça e você tenha realmente uma renovação total de pele com esse modelo de CO2 fracionado, a pele superficial, como eu falei, as células são mortas. Então, essa pele é agredida de forma assim intencional e programada, claro. Eu não estou falando mal do laser, estou falando como ele funciona. Há uma agregação, uma perda da camada superficial da pele, da epiderme, e com isso há uma renovação da camada superficial da pele. Só que as camadas mais profundas vão estar expostas. Por quê? Porque a camada superficial foi danificada, deixando exposta as camadas da derme e epiderme, ok? Com isso, nós devemos tomar muito cuidado. Que tipos de cuidado? Bom, se a pele, a camada superficial foi eliminada e a gente deixou exposta a segunda camada, temos que tomar muito cuidado com proteção solar e também com agentes patogênicos. Lembra que eu falei lá no início dessa aula que a pele serve também como proteção de agentes patogênicos, de patógenos? Então, se você tira a primeira camada, a pele fica exposta a micro-organismos, tá? Outra coisa também, os lasers ablativos, apesar da gente ouvir na mídia, ler e tudo, que eles sirvam para tratar melasma, não, eles não servem para tratar melasma. Não serve porque tirou a camada superficial e não vai tratar melasma? Não. Primeiro, lembra que eu falei que a pele lá do primeiro folheto embrionário e tal, as células de melanina, que produzem melanina, que são os melanócitos também. Melasma é uma condição assim que se estuda muito até hoje para descobrir a cura total do melasma, mas até hoje nós não descobrimos ainda a cura definitiva do melasma. E sabe-se que o melasma, ele se comporta, ele é vamos dizer, uma disfunção que acomete homens e mulheres, com predominância nas mulheres, porque envolve fatores hormonais, climáticos e psicológicos.
tá? Então, a gente sabe que se nós fizermos um tratamento de alto impacto, alta agressividade no melasma, o que pode acontecer é haver um efeito rebote. O melasma, ele piora, ele pode piorar, ele vir com mais força, ele vir mais intenso, a mancha mais acastanhada. Então, para tratar melasma, não adianta falar, vou fazer 3 sessões de CO2 fracionado e vai acabar melasma. Não vai. Não vai. Opte por outro tratamento, outro tipo de laser, com mais brando, não ablativo e que você vai fazer com espaçamento maior e dependendo do tipo do seu melasma, vamos pensar aí em 12 meses de tratamento. 12 meses não que você vai fazer todos os meses, mas o período total de duração, tá bom? Por quê? Porque, como eu falei, se há uma alta temperatura, essa alta temperatura ativa os melanócitos que produzem a melanina e aí você cria um efeito rebote no melasma, tá bom? Então, falei do CO2 fracionado. Vou continuar aqui para falar ainda de melasma, que é muito aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, né, mas não sei em que cidade você tá, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito melasma. Um outro que também não aconselho para tratamento de melasma é o Erbium YAG, tá? O Erbium YAG, ele também ele é mais utilizado para peles claras, peles bem claras e que tenham pequenas rugas de pequena profundidade, tá? O Erbium YAG. Também não aconselho que se utilizem sobre melasma. A tendência é aumentar o escurecimento. Uma outra coisa que também não aconselho, a gente está falando aqui de laser, mas não tem como falar de laser sem dar uma palhinha sobre luz pulsada. Anota aí. Luz pulsada não é laser. Laser é uma sigla, tá? E não precisa decorar a sigla em inglês, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o laser é um feixe unidirecional, tem uma direção específica. Cada tipo de laser vai ter uma direção específica de luz e uma profundidade. Então, 534, 1064, 1026, ele tem uma direção e uma profundidade. Isso é laser. Luz pulsada. A luz pulsada, ao contrário do laser, que é monocromático, a luz pulsada ela é assim, ó, pluricromática. E com várias, ao invés de ser um feixe unidirecional, são vários feixes em direções diversas. A luz pulsada, apesar de não ser ablativa como um CO2 fracionado, ela também aquece muito a pele. Por que ela aquece? Porque ela não penetra profundamente. Então, como ela não penetra profundamente, ela aquece a pele, a superfície, e aí você vai criar maior chance de rebote no melasma. Então, luz pulsada não é laser. Quando eu estou falando agora de melasma, quando eu falar de epilação também vou falar sobre isso, tá? Então, luz pulsada não é laser e não aconselho tentar tratar melasma com luz pulsada, porque vai dar efeito rebote, ok? Vamos falar agora também o laser de Rubi. O laser de Rubi
também já está aqui no Brasil há muito tempo, mais ou menos da mesma época que veio o CO2 fracionado. O laser de rubi também, ele é bom para manchas, mas somente em peles bastante claras. E o laser de rubi hoje, ele não é mais o queridinho, ele não tem assim, muito usado hoje não, tá? Porque hoje houve sim, ele é um laser que ele é mais lento na ação do que o CO2, tem que fazer uma quantidade maior, porém danifica bastante também a pele, tá? Vou explicar para vocês. Quanto mais profundo o laser penetrar, menos ele danifica a pele, tá? E é isso que é importante saber. Por isso que o feixe o direcionamento, a gente tem que tomar assim, muito cuidado para entender isso, tá bom? Então, o rubi é para efélide, entenda isso. A efélide é uma mancha. O melasma é uma mancha, mas nem toda mancha é melasma, entende? Então, por uma efélide, pode tratar tranquilo com o rubi, desde que a pele seja clara, bem clarinha, tá bom? Vamos falar agora dos lasers, dos lasers que eu utilizo aqui. Então, eu utilizo aqui ND-YAG, tá? Tanto para telangiectasias. Por que o laser ND-YAG para telangiectasia, ele é o melhor? Ele tem uma profundidade de 1064 nanômetros. E o que vai acontecer? Ele tem afinidade com a hemoglobina. A hemoglobina que dá pigmento ao nosso sangue, que está dentro daquele vasinho tortuoso. Então, o laser vai diretamente lá e vai aquecer esta molécula, que é vermelha. Vai aquecê-la e ao aquecê-la, ela vai se desintegrar e ela vai fazer uma passagem para fora do vaso e o vaso colaba, tá? É assim que acontece a remoção de microvarizes e telangiectasias com o ND-YAG. O ND-YAG, ele também com outra ponteira, com uma outra profundidade de ondas, ele também é excelente para remoção de pelos definitivo. Por quê? Porque, ao contrário da maioria dos outros lasers, ele não tem afinidade com a melanina da pele, então eu posso usar tanto em peles claras quanto em peles de fototipo bastante alto, 5. Por quê? Porque ele atravessa, ele não interage com a melanina. E ele, de novo, lembra que lá para microvarizes ele interagia com a hemoglobina que está dentro do vaso sanguíneo e é vermelha? Aqui para epilação também. Ele vai atingir o vaso que nutre o pelo. A maioria dos lasers, eles atingem o bulbo capilar. O ND-YAG, ele vai atingir o vaso que nutre o pelo. Ele vai mais além, entende? Então, o resultado é maravilhoso. E como não tem interação com a melanina, como tem o alexandrite, tem muita interação com a melanina. Então, não é indicado para peles morenas e negras. Os lasers de diodo também tem afinidade. Os lasers de diodo têm menos afinidade do que a alexandrite, mas também tem afinidade com a melanina. Então, não é muito seguro em peles morenas e negras ou pele bronzeada, como é o que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. A praia é aqui atrás. As minhas clientes vão à praia com frequência, porque a praia é aqui atrás, gente, já pé. Está na frente do Nova Ipanema, atrás é a praia da Barra da Tijuca. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de laser que atinge a melanina
e para tratar, no caso, epilação. Vamos falar também do laser Kisuit Yagi, ou ND Yagi Kisuit. Eu gosto de falar Kisuit Yagi, que muita gente confunde ND Yagi com Suit Yagi. Hoje nós temos Suit Yagi, nós até adquirimos esse ano aqui um Yagi com picosegundos. O que significa isso? O pulso dele é muito rápido. A gente tinha de milissegundo, a gente comprou de picosegundo. Ele é muito rápido. O que significa isso? Que o aquecimento que ele faz na pele é mais curto, é mais rápido. E isso tende a danificar menos a pele. Porque o que a gente quer não é danificar a pele. A gente quer tratar o que está prejudicando na superfície da pele. Então, no caso do Suit Yagi, nós podemos utilizar para remoção de tatuagem, tá? Ah, mas quando a gente faz remoção de tatuagem, agride a pele. Não é o laser em si que agride a pele. Quando você aplica um laser para tentar quebrar o invólucro onde está o pigmento da tatuagem, isso provoca uma reação inflamatória, porque o pigmento estava encapsulado. No momento que o laser vem, ele quebra essa cápsula e esse pigmento fica exposto. E então vem as células macrófagas para tirar esses restos de pigmento e eliminar pelo organismo. Isso faz o quê? Uma reação inflamatória bastante intensa, de dentro para fora. Então, é por isso que, às vezes, a remoção de tatuagem pode criar uma bolhazinha quando feita com o laser Kisuit. Mas não entenda, não é a ação do laser em si, é a ação do pigmento, tá? Todo esse movimento de romper o invólucro onde estava o laser, né, a cápsula, onde estava o pigmento, a cápsula, e isso ficar exposto dentro do organismo, né, no interstício ali, e aí isso pode sim propiciar algumas bolhas. Aqui a gente tem todo o cuidado com isso, a gente tem ozônio, tem outro laser cicatricial para minimizar isso aí. Também nós podemos utilizar para estrias, e aí eu sempre falo, estrias também, como o melasma também é uma coisa complexa. Houve rompimento da fibra de colágeno na estria, então o que a gente precisa depende do tipo de estria, da localização, da espessura, do tipo. Se a gente pode utilizar apenas o laser, ou se a gente vai utilizar o laser junto com algum ativo, fator de crescimento e tal, para minimizar aquela cicatriz, porque as estrias são cicatrizes. Pegando o gancho aqui de cicatrizes, o Kisuit também é capaz de tratar no sentido de aplainar as cicatrizes. A mesma coisa. E tem casos, tem tipos de cicatriz que a gente vai usar somente o laser e vai dar um resultado maravilhoso. A cicatriz vai ficar mais estreita, com a coloração uniforme, bem próxima da pele. E vai ter alguns momentos, alguns tipos que a gente vai utilizar o laser com algum ativo, tá bom? E claro, quanto mais o laser Kisuit for rápido nessa ação, né? Como eu falei agora que a gente tem de picosegundo, melhor o resultado. Para danificar só a estrutura precisa que nós queremos e não atingir áreas adjacentes, tá? Nós também podemos utilizar o laser, e eu uso muito para preparar a pele para harmonização facial. Primeiro, porque
O laser não tem efeito rebote. Lembra que eu falei que, com exceção do CO2 fracionado, que a gente deve evitar em melasma e tal, mas o laser não tem efeito rebote. Então, vamos, assim, pensar numa harmonização de face. A pessoa vem, tá precisando de volume em malar, tá precisando de volume em queixo, tá precisando colocar um botox, suco nasogeniano, fazer o lábio. Tudo bem. Mas como está a textura dessa pele? Como tá? Tá com mancha? Tá com efêmeres? São as sardas? Tá cheio de vasinho ao redor do nariz? Aqui, cheio de vasinho, aquelas teiazinhas de aranha? Tá com isso? Tá com marca de acne? Tá áspera a pele? Semana passada aqui nós atendemos uma cliente e ela nunca fez um tratamento assim, né? E ela começou a fazer, gente, a pele seca, a pele desnutrida, desvitalizada, a pele muito áspera. Não adianta pegar essa pele e querer logo preencher. Entende? Vai ficar com volume. Aí ela maquiada fica bonita. Mas quando tirar a maquiagem, se for numa praia, numa piscina, na piscina vai poder entrar, porque quando sair a maquiagem, você vai ver a pele áspera, a pele com sequelas de acne. Então, nesses casos, na maioria, eu sempre começo aqui com sessões de laser, tá? Também tem muito pelo no rosto, né? Então, a gente precisa sempre começar com o laser. Quer dizer, eu aqui trabalho muito assim. Você tem que preparar a pele do seu cliente. Ah, mas eu não tenho laser. Eu tenho dermaroller com ativos. Você não tem. Eu tenho, porque eu já trabalho há 31 anos. Então, eu cheguei no status que eu tenho laser. Ah, eu não tenho. Então, trabalha com dermaroller. Mas você tem que trabalhar a pele antes. Então, aqui eu tô falando de laser. Então, mas eu não tenho, eu trabalho com peeling. Eu já trabalhei muito com peeling. Vários tipos de peeling. De Gessner aos mais avançados, como o ATA. Eu hoje não trabalho, porque eu falei isso pra vocês. A minha clínica é aqui, atrás é a praia. As pessoas que vêm aqui, elas gostam de pegar sol, e aqui no Rio de Janeiro é muito quente. Então, eu não faço peeling, porque se eu estivesse no sul, se eu estivesse talvez em São Paulo, eu usaria. Outra coisa, o peeling de ácido, tô falando peeling de ácido, tá? O peeling de ácido frequente, ele deixa a pele parecendo aquele papelzinho amassado, tá bom? A gente chama isso de pele friável, tá? Ele achata a capa córnea. Então, eu não utilizo mais. Se você não tem laser, se você não sabe usar, você quer preparar, use com parcimônia o peeling de ácido, mas aí escolha um peeling que não seja muito agressivo, prefira fazer mais de uma sessão, desde que a sua cliente, o seu cliente, não vá para o sol. Você tem que se certificar disso. Faz lá um termo, entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Eu faço curso com outros profissionais de outros lugares do Brasil, do Sul e tal. Então, eles até indicam muito, até agradecer aos que já foram meus professores, tenho muita gratidão, tá? Mas eles indicam, mas é a realidade deles lá. Aqui, Rio de Janeiro, eu não indico. Uma vez eu levei um grupo de alunos para fazer um intercâmbio de estética, né, fora do país. Eram todas fisioterapeutas de dermato funcional.
foi em 2011, para fazer um curso fora do país. E aí, quando chegou lá, era um intercâmbio, eram vários cursos, chegamos numa escola e aí a professora renomadíssima, excelente, muito boa, muitos anos também de estrada, mas recomendou um peeling para eles, para os meus alunos. Não, esse peeling pode usar em pele morena, pode usar em pele negra. E aí eu deixei, falei, gente, compra amanhã, não compra hoje não. Quando chegou lá no hotel, de volta no hotel, chamei todo mundo lá na sala de reunião. Eu falei, gente, olha só, eu sei que vocês ficaram muito empolgados com esse ácido, mas a gente já tá aqui há 5 dias, quantos negros vocês viram na rua? Nenhum. Qual a experiência que essa pessoa tem com pele negra? Nenhuma. Que não tem lá pele negra para tratar. Você entendeu? Então é a mesma coisa. No sul, interior de São Paulo, pode usar mais fácil, assim, vamos dizer, menos risco, peeling de ácido. Eu aqui não, eu utilizo laser. Mas vamos lá, a aula de laser, por isso que eu dou preferência, que eu invisto muito em laser. Porque aqui as minhas clientes gostam de pegar sol. Ah, o laser pode pegar sol? Não, não pode também, mas o risco é menor. Se ela por acaso pegar, ela não vai fazer efeito rebote com o laser, principalmente os lasers não ablativos. Laser não ablativo não dá efeito rebote, nem de manchas, nem de nada, tá bom? Sem contar que a gente tem vida social, né? Então, assim, ficar o mês inteiro com a pele descamando, como acontece nos ácidos, também não é uma coisa bonita. E volto a falar, essa remoção da camada superficial, que é a epiderme, deixa a derme e a hipoderme mais vulneráveis e aí corre o risco de manchar, tá? E então o ideal é que a gente utilize para remoção de manchas lasers que tenham afinidade com a melanina, mas não colocar uma potência muito alta, não usar laser ablativo e fazer com parcimônia. Pensar que para a remoção de melasma tem que tomar um certo cuidado, porque a agressão pode ocasionar a piora, tá? A gente pode pensar, a gente também tem o laser Black Pill. O laser Black Pill a gente utiliza com uma máscara de carbono. Para que serve o laser Black Pill? O laser Black Pill, a pele já não apresenta manchas, já foi tratada, né? Então, assim, o cliente que começa com a gente, que tratou mancha, melhorou a textura da pele, removeu as sequelas de acne, depois fez uma harmonização facial. E no intervalo entre uma harmonização e outra, eu aconselho que faça uma sessão de Black Pill. Por quê? Porque a máscara de carbono vai ajudar a hidratar, a pele vai ficar sedosa imediatamente, vai ficar mais vistosa, mais sedosa, com brilho, com hidratação. E é assim uma manutenção. Eu gosto muito do Black Pill como uma manutenção do laser que foi feito anteriormente, tá bom? Então o laser ele é capaz de dar uniformidade à cor da pele, diminuir os poros que estão muito abertos, atenua cicatrizes, tá bom? E trata estrias, no caso que a gente tá falando dos Kisuite e tal. O ND-YAG, ele também pode ajudar na cicatrização. Eu posso utilizar os dois tipos para olheiras, lembrando que olheiras você pode ter processo puramente vascular, ou você pode ter também o escurecimento, o acastanhamento. Então, se há processo vascular, o ND-YAG em olheiras. E se você tem o aspecto acastanhado, Kisuite. O laser pode ser de gás, químico, estados sólidos.
laser de corante. Para cada finalidade que você tem, você precisa entender do laser que você vai utilizar, a profundidade desse laser, e aí ajustar a potência. Hoje a gente utiliza muito os lasers de pico segundo ou milissegundo, que são mais rápidos e com isso aquecem menos a superfície da pele, aquece mais onde quer que ele atinja na profundidade. Por exemplo, uma tatuagem, a gente não quer que seja na superfície, quer que seja onde a tatuagem está, que é mais ou menos a partir de 3 milímetros, né? E quanto mais antiga a tatuagem, mais profunda ela está. E quanto maior o laser Nd:YAG, que eu falei de 1064, é o que tem maior poder de penetração dos lasers, né, que se utiliza na dermatoestética, é o que tem maior poder de penetração. Então, por isso que ele pode ser usado para telangiectasia, microvarizes e com muita eficiência também uma epilação a laser, porque ele vai aonde está a vascularização. Os outros são mais superficiais, não vai onde está a vascularização. Ele vai, então ele vai utilizar a vascularização para colabar as telangiectasias e microvarizes e também para cortar a nutrição do pelo, através de atingir o vaso que nutre o pelo, tá bom? Acaba que isso também diminui a sudorese daquele local, então é muito bom o Nd:YAG para quem tem sudorese excessiva, né? Na região axilar, virilha, tá? E ele ajuda a clarear. Por que ele ajuda a clarear? Ele ajuda a clarear porque ele não tem afinidade com a melanina. Então ele não vai aquecer o melanócito que produz a melanina. Por isso que a gente hoje dá preferência de lasers que não vão aquecer por muito tempo, tá? Porque quanto maior o tempo de aquecimento, mais chance de provocar o melanócito, e o melanócito provocado distribui melanina. Gente, eu nem sei quanto tempo que eu já tô nessa live aqui, já quase 1 hora. Vou deixar abertinho aqui para perguntas. Seja bem-vinda, Diva, Mari, Luiz, Anderson. Quem mais eu preciso agradecer, Maria? Lenora Cavalieri. Lenora, minha linda. Diva Souza. Diva, já agradeci. Acia Estética Beleza. Seja muito bem-vinda, Acia Estética. Peleco. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta sobre o laser? Eu vi aqui que tem uma estética. Vocês trabalham com laser aí? Na Acia Estética, vocês trabalham com laser? Algum tipo de laser? Responde. Gente, essas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, tá? Corpus Demônio. E eu peço que vocês deem um joinha aí, sabe, aquele joinha assim. Deixe um comentário se vocês gostaram, se foi útil. E nós estamos aqui de portas abertas aqui ao Instituto Corpus Demônio. Ele tanto faz atendimentos das nossas clientes VIPs, as nossas luxuosas, como também de tempos em tempos nós ministramos cursos de formação para biomédicos, esteticistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, tá? Quem quer trabalhar com harmonização de face e de corpo e também para quem quer aprimorar os seus conhecimentos. Deixa eu falar aqui, esqueci de falar, tá?
O laser, eu também utilizo ele no Bumbum Gold. Para quem não sabe, Bumbum Gold é criação minha. Então, no Bumbum Gold a gente vai tratar celulite no Bumbum Gold, vai tratar estrias, escurecimento da pele, levantar o bumbum, dar forma e deixar firme. É um tratamento completo. O exclusivo Bumbum Gold foi patenteado por mim. Bumbum Gold só tem aqui na Corpus Denim e eu utilizo ele também, o laser, para tratar também e fazer o Bumbum Gold, tá bom? Amanhã a gente começa o nosso curso. Eu informo que as vagas já estão encerradas, não temos mais vagas, porque o nosso curso é um curso VIP, por isso já estão esgotadas as vagas para o curso que começa amanhã e vai até sábado, tá bom? Muito obrigada a vocês. Tem pergunta? Vocês podem fazer perguntas, tá? E peço que dê uma chamada lá no nosso canal, lá no YouTube. Deixa lá um likezinho também, tá? Para o nosso canal crescer. Muito obrigada a todas. Sejam muito bem-vindas. Segunda-feira tem aula de novo, 12h30. E também, caso alguém tenha ficado, não tenha formulado perguntas, pode deixar pergunta lá na nossa no Instagram, página. Sim, na que a página gente do Instagram. responde, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e o YouTube, que é onde fica salvo as aulas, tá, doutora? Tá bom, então. Então tá. Não se acanhe, pode perguntar que a gente responde. Se tiver com vergonha, pode perguntar no direct que a gente responde também, tá bom? Não podemos não responder de imediato, porque são muitas, a gente recebe muitas perguntas, mas a gente responde, tá bom? Isso, a gente responde sim, porque você é muito importante para nós. Ok? Toda segunda-feira, 12h30. Telegram também, né? Porque você fala do Telegram, né?